Olá, pessoal. Aqui é a Selma Nascimento, professora de corte e costura de lingerie. Seja muito bem-vinda ao quadro Aluna de Sucesso. Neste quadro, você vai ver os melhores momentos das minhas alunas que já estão bem-sucedidas. Então, agora eu vou para a entrevista com elas, que eu tenho certeza que você vai estar aprendendo com o aprendizado delas, até porque eu tenho certeza que você quer se tornar uma costureira bem-sucedida e essas minhas alunas que eu vou estar entrevistando já se encontram neste patamar, já são bem-sucedidas. Então, agora vamos para a nossa entrevista. Boa Olá, noite, Roseli. Boa noite, Samuel. Boa noite, Tudo Selma. bem? boa noite, tudo bem? Roseli está no cantinho, assim, um pouco Tudo Isso, bem, chega e só um pouquinho para o vocês? seu lado esquerdo. Isso. Agora chega mais um você, um pouquinho. pouquinho para o lado da máquina galoneira. Pro outro lado, do lado da máquina galoneira. Aí. Dá para ir Ficou mais? bom. Dá para ir mais um pouquinho, mas é porque eu vou sair também, né, Selma? Vai ficar melhor. Aham. Aí, maravilha. Roseli, eu vou deixar aqui até para abrir mais espaço para vocês. E aí, qualquer coisa, eu volto aqui, tá bom? Bom papo para vocês. Obrigada. Obrigada, Samuel. Então, boa noite, Roseli, tudo bem? Boa noite, Selma. Tudo bem, e você? Estou bem também, graças a Deus. Né? Se apresenta para nós, falando de onde você é. Então, eu sou Roseli, de Lourdes Santos Almeida, sou casada, sou mãe, sou avó, agora sou FCB, Olha, moro em Rio Branco do Ivaí, uma cidadinha bem pequenininha, no Paraná. como que é o nome da cidade? Rio? Rio Branco do Ivaí. Rio Branco do Ivaí, no Paraná. Uhum. Que legal. E você tem algo em comum com essas pessoas que estão aqui te assistindo, nos assistindo? Eu acredito que você um dia participou de um curso gratuito assim como elas, na verdade? Sim, bastante. Então, eu, como, né, muitas, também desde menina, né, já costurava lá com agulha de mão, a gente foi criada na roça, então a gente costurava as roupas para trabalhar e tudo, né? Sempre fazendo as coisinhas da gente. E já fiz crochê, já fiz tricô, já fiz muita coisa. Olha que Aí, aí eu me casei, né? E daí uma época eu fiz assim até um baixo-assinado na minha cidade para a gente conseguir costurar, que era um sonho, né? Eu já tinha os dois filhos, né? E uma menina e um menino. Aí chegou na hora, a costura não rolou, mas mandaram para a cidade da gente um curso de artesanato. Aí lá eu aprendi, né, fazer pintura em você tecido. queria o curso de corte e costura. Isso, Qualquer corte e aí- costura, nem tinha ou isso. tinha algum. Na verdade eu queria trabalhar na costura, porque era um sonho, né? Ah, E daí apareceu o artesanato, eu fiz. Aí eu peguei, comprei uma maquininha daquelas de pé, e isso de pedal, e fazia guardanapo para vender. Aí foi em 2005, a gente foi embora para Curitiba, na capital, né, Paraná. ah, E ficamos lá, daí chegou lá, rapidinho eu já comecei a trabalhar, meu esposo também, e só que era muito difícil, né? Cidade grande, com criança, tudo, ficava assim, tinha uma tia que me ajudou muito, cuidavam deles, e aí um dia, num posto de saúde, eu encontrei uma senhora lá e comecei a conversar, ela era costureira. E daí eu contei pra ela, né, que eu tinha um sonho de costurar e tudo. Daí ela falou assim: se você comprar uma máquina, eu te ajudo. Tá, um mês depois, eu já estava lá desempregada, né? Saí do meu serviço, peguei o dinheiro do acerto, comprei uma máquina. Aí corri atrás dela, né? Falei, agora sim, agora tem que dar meu jeito. E fui, daí ela falou assim: não, mas com o que eu faço, você vai ter que ter 3 máquinas no mínimo. E eu falei assim, e agora? quero o Aí quê? eu teria que ter 3 máquinas, né? Para fazer o que ela fazia. Ela fazia roupa, né? Ela pegava facção. Aí ela falou assim: não, mas tem uma outra amiga que faz guarda-sol.
e preciso só de uma reta. E daí a reta eu já tinha, né, gastado todo o meu dinheiro do acerto na minha reta, que era o meu sonho, uma reta industrial, tudo, né? Daí fui, e essa outra menina me ajudou, né? Passou o contato, a gente conheceu lá o pessoal dos guarda-sóis, né? Aí eu comecei a ligar pro rapaz todo dia, um dia sim, outro dia também. E até que um dia ele se cansou de mim e passou o contato para a chefe dela. Falou assim: não, tudo bem, vem aqui uma tarde, a gente faz um teste. Eu fui 2 tardes lá e já peguei serviço. Só que daí a minha máquina não deu, né? Não aguentou o baque, porque é pesado, né? Sim. Daí tive que trocar a máquina, tudo. Então, o primeiro mês eu fiz assim, para consertar a máquina. O mecânico tinha que estar indo lá direto. Como que Mesmo é assim, facção, hein? Como que é é, trabalhar com facção? Você usa a sua máquina e quando estraga, você que tem que pagar para arrumar, hein? tem que pagar, aham, tem que pagar. E lá, como era assim, na cidade, o mecânico era perto, então, né, sei lá, não, acho que era mais em conta, né? Mas, aí continuei, né? Falei assim, não, agora é isso, né? Não é o que eu queria, eu tô em casa, tô com meus filhos, levo pro colégio, busco, trabalho. Aí comecei a trabalhar de domingo a domingo, ganhava centavo por peças, e Montando fui me guarda-sol e guarda-chuva. guarda-sol e guarda-chuva. Daí depois veio o guarda-chuva um pouco mais leve, mais barato. Então, eu tinha que trabalhar muito para poder, no final do mês, honrar com as contas, né? E daí foi passando, mesmo assim eu fiquei 8 anos trabalhando. São esses que a Aí, gente usa na rua mesmo, ou aqueles que coloca para colocar a mesa embaixo com aqueles a... bem pesadão mesmo, um tecido bem pesado, que a gente tinha que colocar assim no ombro e mandar na máquina, porque senão a máquina não puxa. E a máquina tem que ser muito potente, né? E os Eu digo, é guarda-sol aqueles guarda-sol grandão que coloca mesa e cadeira embaixo, ou aquele, é ou de não? todos os tamanhos. Tem o ombrelone, que é enorme, de 3 metros. É Da, imenso. daí o guarda-sol, que é de 1 metro, outro de 80 centímetros. É imenso. O É maior grande, ainda era tá? muito pesado. Uhum. São grandes. E os guarda-chuva eram de 1 metro e de 80. Caramba. O guarda-chuva era mais tranquilo, eu gostava de fazer. Uhum. Só que daí, né, tinha que trabalhar o tempo todo, era de domingo a domingo, não tinha feriado, não tinha nada. Trabalhava o tempo todo. E trabalhando de Daí, domingo a domingo, você conseguia tirar um valor bom ou não? razoável. Naquele tempo, assim, né, dava para manter, era o que tinha, assim, daí eu agradecia, né, porque eu tinha aquele serviço, eu podia estar com os meus filhos, eles cresceram, eu pude acompanhar ali, né, com eles, levando para o colégio, tudo, acompanhar o crescimento deles. Rendia uns 2 salários, trabalhando de domingo a domingo? Ah, tinha vezes que sim, quando costurava muito guarda-chuva, dava. Na época chuvosa, né, aí dava, porque daí era mais leve, era mais barato, mas rendia mais, eu conseguia produzir mais, aí dava. Mas daí, mesmo assim, fiquei 8 anos, né? Daí a minha filha ficou de maior, se casou, daí resolveu voltar para o interior, numa cidade vizinha da onde a gente foi embora, né? Ela veio, daí um ano depois eu vim com meu esposo e o meu filho, e cheguei aqui, comecei a trabalhar de diarista, o que parecia, né? Eu fazia costurar nunca mais, eu não, assim, eu tinha pavor. Alguém falava assim, eu trouxe, né, minha máquina. E era assim, não, essa vai ficar para lembrança, né, do tempo que Isso eu depois do costurei. guarda-chuva e do guarda-sol. Isso, depois que eu parei daí. Aí, na cidadezinha que a gente está agora, né, aí eu comecei a trabalhar, assim, de diarista mesmo. Assim, apesar de ser um lugar pequeno, mas tem bastante serviço, tá? Daí, continuei trabalhando, e as pessoas falavam, por que você não faz conserto? Você tem a máquina? Eu falei, não, eu não queria ser sem educação com as pessoas, mas eu pensava, nunca, jamais, costurar nunca mais. Aí, em Saiu 2018, traumatizado com a costura? saí, uhum, muito, muito traumatizada. Assim, não queria saber mesmo, assim, eu fazia alguma coisinha pra gente, né? Algum concertinho, alguma barra de calça, essas coisas,
sim, mas costurar para os outros nem pensar. Daí, 2018 fui atropelada, quebrei a Sim. perna. Fiquei 8 dias internada, fiquei um ano em tratamento, né? Aí tá, nossa, o tempo passou, na verdade o tempo não passava, né? Porque imagina, eu fiquei 6 meses sem poder andar, sem poder relar o pé no chão. Caramba. Assim, Nossa. foi uma fratura que me deixou assim com muita sequela, sabe? Eu tenho dores intensas, então me prejudica muito. Aí veio a pandemia, mas eu continuei trabalhando, porque o lugar que eu trabalhava, né, a gente só vinha para cá, só ia para o trabalho, então podia trabalhar. E daí um dia eu olhei para a máquina, né, pensei assim, mas eu não vou comprar máscara, né? Eu com essa máquina aqui, até os tecidos e fui fazer as máscaras. Pra gente mesmo, né? Aí eu gosto muito, né? Eu sou católica, eu gosto muito de assistir um canal e estava assim passando lá, né? O senhor falando do Santo Padre Pio e eu assistindo, que ele estava assim muito interessante a história, né? E da vida dele e tudo. Aí de repente entra lá, é uma Nascimento. Eu peguei, passei o dedo, joguei fora. Aí, de novo, no meio do vídeo, de novo, Selma lá falando, né? Costurar, fazer lingerie e tudo. Eu, de novo, joguei fora. Falei, cadê minha netinha? Ela já fazia isso, né? Ela já era pequenininha, já tinha aprendido a fazer isso, jogar o comercial fora. Na terceira vez, eu fui com o dedo assim, quando eu fui tocar na tela, eu pensei, mas por que não? Né? Por que não? E assisti o comercial inteiro. No final do comercial, você já tinha me convencido. Eu já me inscrevi. Eu já me inscrevi, daí veio a semana, né, do curso gratuito. Eu fiz tudo, acompanhei. 2021, 2000, 2020, 2020. 2020. Aí eu fiz tudo, já me inscrevi, acompanhei tudo, né, o que não dava para acompanhar, que as aulas de manhã eu acompanhava de noite em casa, né, porque daí eu Uhum. trabalhava, daí eu já tinha voltado a trabalhar, né, porque daí eu já tinha me pegado alta, tudo, e daí eu trabalhava meio período, então à tarde eu cuidava da minha netinha e cuidava na fazeira de casa e assistia, né? Uhum. Aí passou tudo, quando foi na segunda-feira, levantei cedo, peguei o meu cartão e fui para o serviço. Quando cheguei lá, deu 8 horas, em ponto, naquela época era 8 horas que abria o carrinho. Deu 8 horas em ponto, eu corri lá, me inscrevi, aí já fui lá, daí você mandou a ficha, né, lá, a lista de Uhum. materiais, já comprei a lista completa. Aí, apesar de você ter falado tanto, né, de não comprar chinesinha, mas era o que eu podia comprar, né, que eu já tinha financiado, já tinha parcelado o curso, já tinha parcelado o kit, que eu queria o completo. Financiei mais a máquina. Eita. Tá, a máquina chegou. Enquanto a máquina não chegava, eu fui lá estudando o curso, né, imprimindo tudo e acompanhando. Daí, daí chegou a máquina. Daí eu já comecei a fazer, daí já fui fazendo. E Só. Durante a semana do curso gratuito, você não chegou a costurar? não, porque daí eu não tinha tecido, né? E eu tinha a máquina reta, que é essa industrial, eu tenho ela até hoje, e uma zigue-zague, mas muito fraquinha. E eu não tinha material nenhum, né? Assim, mas eu tinha certeza que se eu pegasse, eu ia conseguir. Então você me convenceu, eu pensei assim, não, pelo que ela está falando aí, vai vir os moldes, que a minha dificuldade é molde, né? Desenhar uma peça, nem pensar. Então, assim, não, eu vou conseguir, eu sei que vou conseguir. Então, eu já fui me inscrevendo e já comprando tudo, porque, né, enquanto o limite deu, Olha, eu fui comprando. você já tinha Ah, sua certeza, né? Já eu estava tinha, segura. uhum, tinha certeza, porque, assim, eu sou muito persistente, que diz, Ah. quando eu quero uma coisa, eu vou atrás, eu consigo mesmo. Então você logo acreditou que ia dar certo, né? Já Acreditei, eu falei assim, começou a investir e aí, quando começou a fazer, não teve dificuldade. não, foi bem tranquilo, a primeira peça deu para usar, a segunda Olha, também, tenho ela até hoje, olha. e
Da terceira em diante, daí eu já... Que daí minha irmã tem um salão de beleza na cidade, né? Aham. E ela vendia já com a marca. Então ela falou assim, não, faz e traz aqui, eu ponho tudo junto aqui, a gente vai vender. E foi mesmo, foi assim, ela é muito confiante, né, nesse lado assim, eu sou confiante para aprender a fazer, mas para vender não, para Aham. vender eu sou difícil, eu Aí ela é tenho muita a dificuldade. sua irmã é sua vendedora, sacoleira, É, sua ela vendedora vende, de aham, falar. ela vende para mim, daí ela tem o salão, ela trabalha no salão, ela tem bastante cliente, muito conhecimento, né, até que as pessoas que eu conheci foi através dela, porque ela tem anos que mora na cidade, e eu tinha chegado há pouco tempo. E daí ela começou a vender e eu comecei a fazer e fui fazendo. Só que daí eu fazia pouco, porque eu trabalhava, né, meio período, eu tinha minha netinha pequena e eu tinha o problema, né, eu tenho um problema que não deixa eu trabalhar muito tempo, né, eu trabalho poucas horas por dia, porque eu tenho muitas dores. Então, se eu Sim. insistir um dia, no outro dia não sai nada daí. É muita Hum, cãibra, muita dor, então não dá certo. sim. Então, até você participar do curso gratuito, foram quanto tempo entre a sua parada de fazer os guarda-sol e guarda-chuva, até você participar desse curso gratuito, foram quanto tempo? Foi de 2016 até Ah, 2020? quatro Foi? anos. 2020, né? 4 anos. Uhum. Quatro Quatro anos anos eu, depois, para quem não quatro queria nem anos saber de costura. isso, eu curti o trauma, daí perdi. Ah, então, bem mais prático costurar lingerie, né? Mais leve. Nossa, nem comparação, né? Porque, nossa, aquela gente pegar aquela peçona assim, eu ia costurando, costurando, e meus filhos me ajudavam a cortar fio, ia arrumando ali pra gente, que a gente fazia 8 gomos, né? Então ia por fase. Passava Nossa, aquele monte, tudo, primeira, segunda, terceira, até fechar tudo, daí para pegar outro tanto, assim, era o tempo todo, assim, trabalhava muito mesmo. nossa, bem puxado. Trabalhar de Muito. domingo a domingo, sem folga, né? Sem nada, porque daí, assim, se a gente fosse ter o luxo de ter folgas, coisas, de vez em quando que eu parava, mais final de ano, parava um final de semana, né? E para poder visitar meus pais, que moram aqui na cidade também. Mas Uhum. no meio do ano não saía, não. Era o E tempo hoje, todo trabalhando. e hoje com a lingerie você se dá folga? Ah, hoje com lingerie, a minha netinha me dá folga. Ela chega aqui e fala assim, vovó, hoje você tá de folga. Aí, aí eu paro um pouco e vou brincar com ela. Olha só, antigamente você não Uhum. conseguia parar, porque se parasse, perdia dinheiro, né? E agora você Perdi, consegue aham. parar, Agora claro eu que a gente consigo. parado, né? Eu É, paro. a gente não produz, mas a gente sabe que a gente pode ter as nossas pausas aí quando necessário, né? E isso, assim, quando, né, eu tô com muita dor, eu paro para ir buscar ela no colégio, né? E para ir visitar meus pais, que eles moram aqui pertinho mesmo, mas no sítio, né? Então tô sempre dando aquelas paradas assim para resolver outras coisas, para viver Sim, também, né? E não ficar só na sim, máquina ali sim. trabalhando. E você consegue trabalhar quantas horas mais ou menos por dia? Ah, é assim, bem, não dá para ter assim uma noção certa por causa do meu ritmo, assim, né? Então, e sempre eu corto na parte da manhã, eu levanto cedo, dou uma ajeitada e corto, daí paro fazer almoço, daí vou buscar ela, e daí à tarde, depois do almoço, daí que eu volto a costurar. E Ah, quando tem algum outro compromisso, eu paro, vou fazer uma entrega, porque daí as pessoas pedem, daí eu vou entregar, né? Então, assim, não tenho, uhum, assim, aquele tempão, assim, de horas trabalhando, não. entendi. Então você deve trabalhar entre 4, 5 horas, talvez É, por dia, né? mais ou menos, ou às vezes menos. Às vezes menos de É, 4. às vezes mais, às E, vezes menos. Né? e aí, folga aos domingos? Folgo, aham. Aos domingos eu folgo, Sábado vou na trabalho ou igreja, folga? né? Oi? Sábado trabalho ou folga? Às vezes eu trabalho quando tem alguma encomenda, assim, que já está meio atrasada, né? Porque daí é bastante Aham. encomenda, eu faço mais por encomenda mesmo. Ah, então, Porque o material é tudo pela internet, né? sim. Não, Uhum. não tem nada aqui próximo. Sim. E então daí às vezes o material demora um pouco para chegar e a pessoa já está esperando, daí quando chega final de semana
eu faço. Ah, sim. Então agora você folga aos domingos e alguns sábados você folga também. Aham, Mas e aí você consegue tirar mais do que tirava com os guarda-chuva? muito Consegue ganhar mais, mais? Muito mais. muito mais, né? Trabalhando menos, folgando, Isso, aham, trabalhando menos, folgando, fazendo né? peças mais leves. Mais leve. E assim, o prazer da gente ver, né, a peça pronta, nossa, foi eu que fiz, né? Sim, É sim, muito bom. sim. Só sua irmã que vende para você ou tem Não, daí mais tem, pessoas? tem mais uma irmã que vende e tem mais uma outra moça, que daí ela também Ah, que me procurou, né? Ela veio, daí eu falei, não, a gente, vamos fazer sim. Daí eu faço, ela vem buscar, daí ela também pega as encomendas e, e é assim. E daí eu pego e, né, posto, né, assim, coloco no WhatsApp, no status, uhum. e as pessoas faz pedido, aí às vezes eu dou um presente, a pessoa pede, esses dias eu dei um presente, e a pessoa pediu 10 peças. Ou, né, pede lá 5, 6 Olha só, e assim. que maravilha. Então você tem 3 pessoas revendendo para você. Aham. Ah, que top. Você tem peças para mostrar para gente? Tem um pouco, não tenho muita coisa não. Ah, pode mostrar. E aí você pode mostrar para gente a sua peça mais vendida, se você tiver aí. Qual a sua peça mais vendida? Mais É bom para as vendido. pessoas estarem sabendo aí na mesma cidade que você, né? Ah, sim. Então, essa calcinha aqui do manequim ó, ela é assim, ó. É aquela caleçon com cós, com Sim. elástico, né? Só que Aham, daí sim. a cliente pediu para colocar o cós duplo e é a que mais eu tô vendendo no momento. Olha só, que legal. Ela, daí ela fica assim. Ela é o Ah, mesmo modelo, só que daí muda aqui, daí sim. não Aham, vai o elástico, o viés aqui, né? sim. E esse, Aham. e esse sutiã também, daí eu fiz assim, não é conjunto com ele, mas eu fiz da cor combinando. Não era, mas é, né? Agora virou pé. Então, porque assim, a gente pode trocar, né, as calcinhas e os sutiãs, desde que feito com o mesmo tecido, vira conjunto. É, vira e fica legal, porque às vezes a pessoa gosta de um e do outro diferente, né? Daí a gente Sim, não insiste, né, para a pessoa levar aquele, né? claro. Aí a Caleçon mesmo, né, sim, A queridinha Caleçon. ela vende bem também. Prático e fácil. Você pode ir mostrando e Fácil. pode ir falando os valores também que Ah, você então, vende. a, as Caleçon tá 25, daí esse aqui, que é companheiro dela, né? Esse que sai menos. A Aham, pessoa prefere mais com abotoador, né? aham, E daí sim. ele não tem. Aham. Aham. O sutiã é 45, 50, depende. Esse aqui tá R$ 30. Sim, Não aham. sei não sei que jeito fica melhor. Aham. Ficou ótimo, sim. Aham, top. O top. Daí esse aqui, que eu fiz ele em renda, ele não é de renda, né? Mas eu fiz ele em Aham. renda, a pedido também da cliente. Básico. Isso, aham. 45. Daí o sutiãzinho assim, tamanho P, 45 também. Ótimo. Daí isso aqui também é do mesmo. Calcinha infantil e juvenil. Bem bonito. Esta O, 12, o a sutiã mais, 45. Ah, pode falar. hum, mais pequenininha, né? Infantil mesmo é 10 e a juvenil tá 12. Ah, Essa sim. aqui, essa aqui eu vendi bastante. Ah, ótimo. Aham. Uhum. O sutiã Nossa, 45 e uma calcinha que forma conjunto com esse sutiã, tá quanto? Mais ou menos. 25. Aham, tamanho padrão, né? 25. 45 mais 25. Isso. Uhum. Daí, R$ 70 o conjunto. isso. Quando é básico, sem renda, eu faço as 69. Daí, com renda, alça 18, 79. Sim. Só que aqui 69. é, 69, né?
essa aqui. 69, isso, 6979. Essa aqui é aquela que é lateral dupla, né? Lateral dupla, aham. Isso, aham. Ótimo. Essa aqui, ó, que é aquele modelo lá que eu mudei e fiz ela dupla. Sim, aham. Uhum. As clientes aqui gostaram mais daquele jeito lá. Foi ideia delas, assim, tá? Uhum. Essa aqui, asa delta, eu vendo a 20. Sim. Uhum. Daí tem essa também, 25. Uhum. Fio duplo. Isso, fio duplo. Como que é a sua venda aí com a fio duplo? É boa? Oi? A sua venda com a fio duplo? É a que mais Ela sai pedem, bem? né? Aham. É a que mais sai. Aham. Até Por aqui também. quase não tem dela. Daí tem essa aqui também, né? Que é a de renda, que não vai lá. Aham. Essa aqui também, que é a fio de renda. Ah, essa também é ótima de venda. Outro Essa modelo. é. Veste muito bem, né? Uhum. As clientes gostam bastante. Daí, agora que inverno, né? Daí eu Sim. fiz o pijama, assim, infantil. Ah, que legal. Aham. Esse aqui é no... Ah, aquela malha mais fina, eu esqueci agora o nome. É a PV ou a fio 30? A PV. Aham, deu para ver que é Daí, PV. daí eu fiz ela no Microsoft também, assim, ó. Ah, tá. Que é aquele quentinho, né? É, bem quentinho. Ah, que legal. Os pijamas, você tá vendendo a quanto esses pijamas infantil? Esses aqui ainda eu fiz pouco deles. O outro lá eu vendia a 55. Esse aqui Uhum. eu fiz, eu acho que uns 69. Esse aqui tem uma encomenda para. Já é Uhum. encomenda, né? Daí eu não entreguei Sim. ainda para poder mostrar. É isso, daí é mais essas uma mesmo que sai. E daí às vezes aparece alguma, né, que a cliente traz um modelo assim, né? Daí eu faço assim, não exatamente, mas bem parecido. E ela gosta, daí pede mais. E faço bastante também, que nem você ensina assim fazer, né, um tamanho no bojo, lateral, né, maior ou menor, né, assim. Aham. Sim, Daí pedem bastante também. sim. Ah, então, depois, em 2020, você participou do curso gratuito. Logo em Foi. seguida, você entrou no curso completo? É porque daí foi sim, terminou o curso, eu já entrei, né? Foi, eu nunca tinha visto, né? Nunca tinha pesquisado, porque daí não me interessava a costura, né? Então nunca tinha pesquisado nada na internet sobre costura. Apareceu assim, eu falo assim, eu não acredito em coincidência. Foi uma providência mesmo, né? Sim, Era para entendi. ser. Você disse que não te interessava muito, mas assim, não interessava mais, porque antigamente, você estava querendo na sua cidade um curso, né? Isso, aham, mas aquele curso, aquele sonho tinha morrido lá junto com os guarda-sóis. Ah, olha Quando só eu como que é as coisas, né? aham, daí assim, falei assim, né, é por Não Deus quero mesmo, né, mais, né? porque, né, assim, de repente, né, você falando tudo, né, e como você ensinava, o teu método de ensinar tudo me convenceu, e Ah, estou aqui sim. hoje. Ah, que interessante. Comigo também foi assim, né? Eu queria, depois eu já não quis mais, né? E de Então, repente, né, ressurge dentro da gente, o sonho vem é, volta, a vontade volta, né? eu acho que fica no subconsciente, né, na verdade a gente pensa que não quer mais, mas ainda, né, tá lá, né, É falta, verdade. assim, Aham. Sim. né, Tipo, ter um algo, incentivo. algo que acontece que acaba bloqueando, né? Aí fica um bloqueio. Ah, não Isso, quero isso mais uhum. para minha vida. Né? Eu queria, Então, agora já não quero mais. Mas só que a gente quer. Só porque, pela circunstância, pelo, né, os acontecidos, a gente acaba meio que desistindo do sonho. E de é repente verdade. volta tudo à tona aí, volta com as oportunidades, né, que você queria É, tanto antes e não tinha. então, não tinha, Né? daí agora, Então, daí a máquina chinesinha não me aguentou. Comecei a não costurar aguentou demais, né? mesmo?
Aham. Daí eu falei assim, nossa, a professora tinha razão, né? Mas eu queria costurar e eu não tinha condição, né? Porque daí eu tinha ido tudo meus limites, né? Aí eu Sim. peguei, conversando com a minha irmã, eu falei, ó, eu não quero parar de costurar, mas, mas eu não tenho condição, a máquina não costura mais, ela já até fumaçou já. Eita. E a sua chinesinha era do motor pequeno ou do grande? Do pequeno. Uhum, do pequeno. Ah, Comprei ela na internet, né? Então é, chegou lá e igual eu eu, cometeu o mesmo erro que eu. tive que procurar vídeos e tudo para poder montar ela, porque daí as instruções vêm Também. ali, né? A gente não entende, né? Não entendia Aham. nada, Do então, mesmo jeitinho que aconteceu mesmo comigo. E aí jeitinho. eu Uhum. pego e aconselho, não compra, não é bom, tem problema. E aí Pois a é. gente, né, É, acaba. porque se eu fosse esperar para comprar uma industrial, às vezes aquele sonho, aquela, né, acabava Aham. de novo, né? Então eu queria que, né, falei, não, agora eu quero fazer e eu tenho que fazer. E era o que eu podia comprar, daí eu comprei ela, mas eu falo assim, ela foi ruim, mas eu consegui aprender, né? Vendi Ajudou. muitos com ela. Eu Aham, também. então. Aham, eu É, também. então. Costurei acho que um mês com ela, 2 meses. Acho que um Então. mês mais ou menos, eu costurei com a minha. E aí eu também tinha sido aconselhada, não, essa máquina não presta, ela não é boa. Aí eu, não, Aham. como uma máquina nova não pode ser boa, né? E Então, e aí, daí a gente pensa assim, né, uma coisa tão leve, né? Mas é, não aguenta, não aguenta. Se eu vou para trabalhar mesmo, não aguenta. aham, Aí eu peguei e financiei uma overlock industrial. Daí veio uma boa, aquela direct drive, tudo, né? Tá, daí ouro, né? comecei. É. Só que daí não estava bom. Eu queria passar o viés perfeito, né? Eu não queria mais passar o Sim. viés no zigue-zague, daí a máquina começou a pular ponto e tudo, né? É. Eu peguei e comprei a galoneira. Aí comprei a galoneira e a máquina, daí, né, ela não tá, já não estava mais aguentando também, né, porque fraquinha, os Sim. acabamentos não estavam ficando bom. Aí fui lá e comprei a zigue-zague semi-industrial, né. Aí agora eu tenho as 3 máquinas principais, eu tenho. Ah, que ótimo, que ótimo. Uhum. E assim, então, 2020, tem 3 anos, mais de três, né? Mais de 3. Vai para 4 que você está costurando e já fazendo peças com qualidade, vendendo bem, já está ganhando o É, suficiente o que você sonhou para você, ou está querendo mais ainda? não, eu quero mais, porque assim, na verdade, eu comecei a fazer um tratamento na minha perna, para modo de eu poder aguentar trabalhar mais, para poder, né, ganhar mais também, né? Porque assim, eu tenho horas, mas eu não tenho, né, não aguento. Então, eu posso preencher essas horas trabalhando, né? Uhum. A gente, eu acho muito bonito isso, muito bom. A gente não se contenta com pouco, né? A gente É, não se contentar com pouco. Tem muita gente que põe limite nela mesmo, né? Ah, eu quero, quando eu estiver ganhando tanto, tá bom. E aí, sim, quando ela põe sim. esse limite, é desse jeito que vai acontecer. Quando ela chega a ganhar aquele tanto que ela estava ganhando, não passa daquilo, porque ela se limitou, né? Ela colocou É, limite para ela mesma. E quando a gente não põe limite, né? Quando a gente tem um sonho e fala, eu quero, tipo, eu quero ganhar dinheiro com a lingerie. E aí você começou a ganhar, né? Então, estou ganhando tanto, eu quero ganhar mais, né? Eu estou ganhando tanto, eu quero ganhar mais. Se você vê que é possível, né? Você está vendo que tem a possibilidade de ganhar mais, né? Então, assim, a gente vai correndo atrás, vai investindo, né? Se esforçando para vender. Com 3 vendedoras a gente já vende bem, né? Então, se esforçar para então, fazer mais, vender mais, para a gente ganhar bem. Quanto mais, melhor, na verdade? Né? Quanto melhor, é mais, verdade. melhor. Tem gente que Uhum. acha que é ambição não é isso. Né? Então, assim, você querer ser melhor a cada dia, querer ganhar mais, vai ser para o seu bem, vai ser para o bem da sua família, para o bem dos seus, para o bem das pessoas que você vai poder ajudar. Né? Então, assim, a gente deve sim querer mais, cada dia É, mais. Né? verdade, porque Eu, assim, é bom, né, assim, a gente ter, porque se a gente quer fazer um passeio, quer dar um presente,
A gente pode, não, eu posso, eu vou, porque eu posso, né? Eu quero e posso, né? E se não pode, né? Se está limitado ali, não, aquele dinheiro está Aham. contado, né? Sim, exatamente. Daí, Exatamente. Então, estou vendo o certificado lá atrás de você. aquele é o Viver de Lingerie. Ah, Agora, o Viver de Lingerie. O seu Viver de ainda não Lingerie. chegou? Chegou, agora eu sou FCB. Ah, tem os dois então, hein? Tem os dois, aham. Ah, Aí chegou. O Viver de Lingerie você que imprimiu e colocou no quadrinho, né? Isso, foi, aham, eu que imprimi, coloquei ali no padrinho e E dei esse um. aí chegou na sua casa pelos correios Chegou, da chegou FCP. essa semana. Olha só que Não, bacana. chegou no final de Chegou. semana passada. Pois, que Ah, final legal. da semana passada. O Samuel chegou também. Isso, Pois é, eu tava o tempo inteiro olhando, achando que era aquele lá. Mas que Eu legal, aquele também. lá é o certificado costureira profissional, né? De aqui é lingerie. certificado e o meu santo de devoção. Ah, Cadê? legal. Achei muito bonita a Ah, história com o Santo Padre Pio. Inclusive, eu sou devoto É, do Santo Padre Pio, sabia, Roseli? que bom. que legal, que Então, legal. Tava contando aqui para Claudinha, eu falei assim, eu estava vendo a prévia da aluna de hoje, ela me encontrou quando ela estava vendo o documentário, História, né? Vendo o vídeo isso, lá do aham. Santo Padre Pio. Então, É a Legal. providência de Deus, né? Eu acho que é, não é coincidência, não, é a providência mesmo. é verdade, é como é providência. E assim, Roseli, eu entrei também. Se quiser mostrar o certificado de novo pro pessoal, mas eu queria que você falasse um pouco, assim, da mudança que teve na. Deixa eu mostrar aqui de novo, pro pessoal ver. Aí, de perto aqui, ó. Que legal. Que top, Roseli. Muito legal. E eu queria que você falasse um pouco sobre a diferença assim, que você sentiu na sua vida agora com a lingerie, né? De antes, quando você fazia facção. Porque você sempre contou ali, não, eu tinha um sonho de costurar. Eu sonhava por ter, eu fiz um baixo assinado para ter um curso de corte e costura na minha cidade. E aí você teve a oportunidade de costurar, você foi atrás e conseguiu costurar. Só que aquilo virou um pesadelo para você, né? Você contou, a costura Virou. passou de ser um sonho para ser um pesadelo. E só depois, né, muitos anos depois, que você voltou a costurar. E aí, eu queria que você explicasse um pouco assim a diferença daquela costura para essa. Você consegue olhar assim e fazer essa diferença assim na sua vida mesmo de hoje, costurar lingerie para antes lá atrás costurar, fazer a costura de guarda-chuva, né, de facção? Então, eu sou muito grata por ter conseguido, né, a facção, porque eu consegui ficar, né, com os meus filhos em casa, levar eles para o colégio, poder cuidar deles, e, né, trabalhando junto com meu esposo, a gente dividindo a despesa, tudo, e a gente conseguiu comprar nosso apartamento, que a gente vendeu lá e conseguiu comprar a casa que a gente tem aqui agora, né, consegui tirar carteira, comprar um carro, né, carrinho mais ou menos, mas eu tenho. E é onde eu posso, hoje em dia, né, se depender de mim caminhar, eu não caminho, eu não consigo caminhar 2 quadras, então, de carro para baixo para cima, né, para onde eu vou, eu estou de carro, ali pertinho eu estou indo de carro, então eu sou muito grata, né, assim, por ter essa chance que eu tive, né, de esses anos poder trabalhar, só que foi muito desgastante, tanto assim, né, eu envelheci muito, costurando, porque tive muito problema, eu tenho um desvio na coluna, aí um dia eu chegando na médica, né, com muita dor, ela falou assim, a tendência é piorar, eu falei, tá bom, aí isso há alguns anos atrás, né, eu falei assim, meu Deus, né, onde eu vou parar desse jeito, porque o serviço é pesado, né, eu preciso trabalhar, e se eu for ficar cada vez pior, né, como que eu vou trabalhar? E daí depois, né, de tudo isso, essa mudança que a gente teve, né, mudar de lugar, tudo, morar numa cidade pequena, e daí agora com a lingerie, é tudo de bom. Assim, é tudo de bom. Minhas clientes são bênção de Deus na minha vida, porque elas pedem, faz um pedido, eu entrego, elas pedem de novo, se eu tenho, né, assim, uma demora com material, elas esperam, e é assim, uma benção mesmo, eu tenho encontrado a Selma Nascimento. Ah, que E hoje viver de lingerie, né? Ter uma FCB. que legal, Roseli. Achei interessante, mas corrigindo aí na hora que você falou, eu tenho um carro mais ou menos. Não tenho um carro mais ou menos, tenho o carro que Deus providenciou para você nesse É, momento, né?
Então, na hora que você falou, eu fiquei lembrando, né, que eu também, o meu primeiro carro que eu comprei com fruto do meu trabalho, com as vendas das lingeries, foi um carrinho bem simples, né, um carro já bem rodado mesmo, né, era um Escortezinho, e hoje eu estou no meu terceiro carro, aí depois esse foi batido, né, e aí eu comprei o primeiro carro zero, foi um Voyage, e hoje eu tenho o segundo carro zero já, então meu terceiro carro depois das vendas. Então, assim, né, Deus vai providenciar o carro mais novo, né? Pelo que eu entendi, você falou um carro mais ou menos, não, o carro que Deus providenciou para você no momento, né? Mas essas coisas irão melhorar, né? Irão melhorar a partir do momento que você começar a ganhar mais, né? Vai melhorar, sim, tenho certeza. Sim, se Deus quiser. Tenho certeza porque você não colocou limites no seu ganho. Se você não colocou, Deus também não coloca. Então, você cada dia vai ganhar mais. É verdade. Ah, que ótimo. Verdade. Então, mais alguma pergunta para a Roseli, Samuel? Não, Instagram. eu tinha. O Instagram. Antes, eu só queria que. Você falou, né, Roseli, que eu até anotei aqui. Quantas horas por dia você trabalhava na facção? Eu só queria fazer esse comparativo aqui para mim entender um pouco. Então eu deixava meu filho no colégio, né? Às 7h e pouco, 7h30, e voltava para casa, eu já ia direto para a máquina, né? Não ia mexer com mais nada. Aí eu ficava até o horário dele em 10 para meio-dia, que ele saía. Eu voltava, pegava ele, e nisso a minha filha, que estudava num colégio mais perto, ela já tinha chegado em casa, já tinha arrumado o almoço, né? Porque daí ela cozinhava, ela fazia tudo, eu só costurava. E daí eu costurava, pegava lá, fazia meu prato, sentava ali perto da máquina, ali na máquina eu entregava meu prato para ela, água eles levavam para mim até a máquina, e era direto. Daí eu ia até altas horas da noite, e daí teve uma época que meu marido ficou em 2 trabalhos, né? Ele trabalhava 2 serviços. Então ele saía às 6 horas da manhã e voltava às 1 hora da manhã. Eu não lembro exatamente quanto tempo, mas foi um bom tempo. Então ele saía, daí eu arrumava as crianças, levava o menino que era mais pequeno no colégio mais longe, e ia trabalhando. Daí a gente morava assim num sobrado, na parte de cima do fundo, né? Quando eu escutava o barulho do portão, ele abrindo o portão, eu desligava a máquina. Daí a gente tomava um banho e ia dormir outro dia. Sim, foi assim um bom Ou tempo da seja, vida você da gente. trabalhava até tipo 1 hora da manhã também. Isso, até 1 hora da manhã. Aí os vizinhos, né, era muito, assim, compreensível, né? Eu falava, ó, se você incomodar, eu não vou trabalhar até tarde. Não, tudo bem, era uma senhora, né, que ela não parava muito na casa, então quando ela estava lá, ela não se importava muito. E de vez em quando ela pegava meu filho e saía dar umas voltas com ele, porque daí ela sabia que eu tinha que trabalhar, né? Ela era muito amiga, assim, sabe, da gente. Então, daí eu trabalhava até altas horas. Daí depois Caramba. que ele parou com um Nossa. serviço, mesmo assim eu fiquei trabalhando aí, né, até umas 7 da noite, era das 7 da manhã às 7 da noite. Caramba. Então vamos jogando por baixo Até, 12 horas. Jogando é, por baixo. uhum, Trabalhava por 12 aí. horas por dia. Caramba, 12 horas por dia. Quase Uhum. 2 jornadas de trabalho. 2 jornadas Hoje de ela 6 horas, trabalha a né? terça parte disso. Hoje ela trabalha 4. É, Assim, tem vezes que é menos, tem vezes que é mais, né? Mas eu coloquei uma média de 4 horas. Pode dizer que essa é a é, média, né? por Assim, tipo aí. assim, Uhum. tem dia que você trabalha 3, 2 horas, só que tem dia que você trabalha 5, 6 horas, né? Creio que é É, mais ou menos isso, né? uhum, Então é verdade. tipo, 3 vezes menos que você trabalha. E é o mesmo valor que você tira com a lingerie, com a facção? Ou é mais? Ah, não, ganho muito mais, né? Ganho muito mais. Assim, Ou é mais apesar de também? aqui né, de comprar o material pela internet, o frete é caro, tudo, mas Uhum. mesmo assim compensa bastante. E Você dá se para. importa de falar a diferença? Tipo assim, quando você trabalhava 12 horas por dia, não vai pegar a média, assim, em média, quanto que você fazia lá na facção e a média de quanto que você faz hoje com a lingerie, você sabe? Mais ou O menos? máximo que eu consegui chegar a tirar, assim, foi um mês que eu trabalhei muito mesmo. Acho que foi essa época de ficar até 1 hora da manhã. Eu cheguei Fazer a 16 tirar horas, né? isso, Uhum. 1.200, R$ 1.500. Mas daí, né, eu não ia aguentar, né? Não ia aguentar. Caramba. Daí foi 12,
tipo, 15 horas você trabalhou por dia para fazer 1.200. Para fazer 1.200. Daí, nossa, assim, eu ia anotando tudo, né? Mas era aqueles centavos, né? Que tinha que ter bastante para aparecer. Caramba. E com a lingerie? Com a lingerie eu tiro bem, né? Assim, apesar né, das limitações, eu tô tirando bem. Pretendo tirar mais. Legal. Nossa. Então, quanto mais ou menos você ganhava para costurar cada guarda-chuva? Do menor? O menorzinho parece que era 80 centavos. Mas esse menorzinho, pelo jeito que você falou, era 80 centímetros, mais ou Era menos, 80 quase um metro. centímetros. Quase um metro menorzinho. O ombrelone, que era bem grandão, né? Assim, aquele enorme mesmo, que é um tecido, ele era R$3. E a gente quase se matava para terminar ele. Foi enorme. R$3. Você R$3. consegue costurar não sei quantas, mas a gente consegue costurar tipo até 50 calcinhas no dia. E a gente consegue ter lucro, só de lucro em uma calcinha, mais de R$3 em cada uma dessas 50. É, verdade. Você gastava quanto tempo para fazer um desse? Eu não me lembro, assim, exatamente por causa que eu não fazia um por um, né? Eu fazia por etapas. Fazia vários, né? Fazia vários. Entendi. Tinha que fazer vários para aproveitar o tempo mesmo, para ganhar tempo. Você acha que era mais ou menos o tempo de uma calcinha? Não, muito mais. Mais? Demorava mais tempo. Caramba. Olha só, como a Marinette falou aqui, ó, fazer facção é escravidão. Trabalha, não ganha nada. É bem sofrido. É muito melhor, né, Roseli? Você ter seus próprios clientes, seus clientes têm compreensão com você. O seu chefe, ele quer saber você fazendo lá. Se fizer, você ganha um centavinho, se não fizer, você não ganha. Né? Não, assim, o pior de tudo que em janeiro, mês de janeiro, era mês de fazer concerto, né? Daí vinha aqueles concertos do povo que fazia tudo, e eles iam acumulando lá, né? A gente se matava a fazer concerto, desmanchar e arrumar de novo, e daí tinha que ficar perfeito, né? Porque já era um concerto. Daí era a pior parte, era fazer concerto. Olha só. Nossa Senhora. A Zilene falou, então você fez uma boa escolha em viver de lingerie. E assim, a gente vê no seu rosto, né? E assim, você estava falando daquela que você estava sempre com mais problema. A médica falou para você que era a sua situação da coluna, né? Era para sempre piorar. Eu acho que você estava trabalhando na facção quando ela falou isso. Era isso? Foi, na facção. Acho que hoje com a lingerie, não sei se você voltou no médico, né? Mas creio eu que não está mais tão grave, né? Porque assim, é bem mais leve de fazer a lingerie, né? Como é que é? Não, problema de coluna eu não tenho mais. Não tem mais? Porque daí né, eu fiz um tratamento e né, assim, eu tenho desvio, né? Mas não tenho aquela dor intensa que eu tinha na época. Que eu não podia levantar de pé. Assim. Se eu levantasse de pé, eu não aguentava. Eu tinha que levantar e ir levantando aos poucos para poder caminhar. Você acha que foi pela facção que aconteceu isso ou não? Acredito que sim, né? Porque antes eu não tinha nenhum exame, né, que comprovasse. Com certeza foi, então, né? Olha só, até a sua saúde física melhorou, né? Verdade, Caramba. É o que, Selma? Então, eu falo assim, se já tinha alguma coisinha, contribuiu muito a questão de ficar levantando o peso da costura. Exatamente. Sim, né? Roseli, o pessoal aqui amou sua história, né? Muita gente que faz facção se identificou, assim, é incrível ver aqui os comentários. A Maria falou, que história de vida e superação. Então, assim, muita gente aqui parabenizando e se identificando muito com a sua história, eu acho isso muito bonito, né? E assim, a gente sempre tem uma história de uma pessoa que fez facção, e é sempre mais ou menos do mesmo jeito, né? Assim, ganha centavos por peça, se dedica muito fisicamente para aquilo, né? Então se desgasta muito. Claro, aquilo é uma profissão que, poxa, você tem que ser grato por aquilo, porque foi aquilo que te formou, aquilo que trouxe um sustento durante muitos anos para sua família, né? Então, assim, não é não ser grato para aquilo ou olhar com desprezo para aquilo, não. Mas é olhar como uma fase que passou. E que bom que passou, né? Que porque bom que hoje passou, você está costurando bem melhor, né? Bem melhor. Das vezes eu venho aqui, eu corto bastante, e daí ficar em pé é um problema sério, né? Porque eu não aguento muito tempo.
Aí eu paro, daí eu faço almoço, daí eu descanso um pouco, daí eu volto para costurar e vou levando. Olha só. Roseli, um pessoal tá curioso aqui, ó. A Ateliê perguntou, a André também. Quanto você ganhou hoje com a lingerie? Eu percebi que eu acho que você não quer falar. Se você não quiser falar, tudo bem. A gente finge aqui que nada aconteceu e não fala, sem problema, tá? Ah, eu tiro três e pouco, né? Assim, por aí. Ah, Aí, que pessoal, ótimo. pronto. Pronto, Matou a fechou, curiosidade. A pessoa é né? curiosa. Roseli, o seu Instagram, O né? Instagram Vou colocar o seu Instagram aqui na tela. A gente e já o está com tudo print. preparado. O Guilherme já tá pegando o Instagram agora antes. Confere aí se seu Instagram tá certo. Acho que Tá, tá, né? isso mesmo. Uhum. Pessoal, quem quiser mandar mensagem, manda mensagem para Roseli. Assim, uma história. Olha só, Roseli, eu só quero te dar um exemplo aqui de como a sua história impacta outras pessoas e muita gente se identifica. Olha a Célia, o que ela falou. Eu já trabalhei com facção de camiseta. Para ganhar alguma coisa a mais, eu me virava à noite trabalhando. Hoje estou aposentada por uma doença degenerativa na coluna, mas ainda não consigo ficar sem costurar. Olha, assim, Caramba. a facção. Por isso que a Selma, assim, né, Selma? Você sempre fala, é um trabalho quase que escravo, porque eu gosto de falar quase, a Selma fala escravo, né? Mas assim, porque, caramba, ela teve uma doença na coluna degenerativa por causa da facção, né? Então, assim, se eu fosse alguém, um empresário, alguma coisa que tivesse pessoas trabalhando de facção, para mim, eu não dormiria bem à noite, porque, assim, eu creio que não é um trabalho que você valorize o que a outra pessoa está fazendo, né? Você não está valorizando o serviço da outra pessoa, né? E, assim, que bom que a gente está conseguindo, né, Selma, trazer algumas pessoas para a lingerie. Sim. E, claro, tudo tem seu tempo. A gente também está falando, né, Selma, para você que está fazendo facção, parar de fazer facção de uma vez e começar a fazer lingerie. Não é isso, né? Você vai entender o seu momento, você vai entender, mas um ponto já pense aquilo como algo temporário para sua vida, tá? Para você não depender disso pro resto da sua vida, porque senão você vai adoecer mais rápido, envelhecer mais rápido, tudo mais rápido na sua vida, tá bom? Então tá certo seu Instagram, né, Roseli? Tá certo. Uhum. É muito texto, muito depoimento, caramba. Olha só, a Né? Lourdes. Já trabalhei com facção e ainda sofro da coluna. Então acho que viu, Roseli? Não é só você que sofreu da coluna, não. Teve muita gente também. Então acho que é Ah, da sim, com facção, sim, viu? certeza, porque né, é muito procurada essa mão de obra, né? Mas não é valorizada, né? Não é? É muita cobrança, tudo com prazo, né, para entrega e tudo tem que sair pronto, né? Então é É, muito desgastante. Sim. exatamente. Se você parar para pensar, né? Por exemplo, só mais uma última coisa, Céu. Todas as indústrias, todas as grandes produtoras de roupa, elas têm faccionista, né? Então, assim, infelizmente, essa é a realidade. As empresas bilionárias, com muito dinheiro, só que elas pagam mixaria. Todas essas empresas aqui, que não precisa nem citar o nome, mas todo mundo sabe, tem as faccionistas lá que costuram. E é assim para tudo, né? Todo tipo de coisa que é em grande quantidade, são as faccionistas que fazem. Então, assim, boa parte de tudo que a gente vê hoje, que foi costurado, foi feito por uma faccionista, né? É, E verdade. não é um trabalho valorizado como deveria, né? Eu tenho Sim. certeza disso. Uhum. Então tem que tirar o print, né? Vamos pro print? Vamos Eu sempre tirar o esqueço do print print. e Ainda bem que eu agora a vou Selma responder. tá atenta comigo, né, Selma? E eu vou responder a Andréia aqui, que ela falou também não sei o que é facção. Facção não é do crime, mas é quase um crime, né? Quando a pessoa paga pouco para faccionista. Então, assim, para quem não sabe o que é facção, as pessoas pagam quem já tem as máquinas em casa para montar as suas peças. Há uma diferença entre ter funcionários costureiros, né, e faccionista. Faccionista pega as peças cortadas e costura usando a sua máquina. Caso você costura lá e se estragar a máquina, você que tem que se virar para arrumar, né? Então é isso que é facção. E Quem faz normalmente costura. facção, a Roseli sabe muito bem, é pago por peça, né? Tipo assim, você não tem um valor no mês. Então, por exemplo, quando você tem uma funcionária costureira, por exemplo, a Roseli, quando ela crescer, ela vai precisar contratar uma funcionária costureira para ajudar ela na confecção e tudo mais. E aí ela vai pagar um valor por mês para aquela pessoa, para ela ajudar ela no serviço lá. O que é completamente diferente de uma faccionista, que eles pagam centavos para ela usar a máquina dela com o material que eles vão mandar. Basicamente é isso, né, Selma? Uhum, exatamente. Então, vamos pro print aqui, Roseli. Vamos dar um sorriso aqui, pessoal.
tira o print e posta na comunidade. Bastante gente postou o print ontem e postem hoje também, tá bom? Então vamos lá pro print e posta na comunidade depois, tá, pessoal? Então, pode tirar o print? Aí, Prontinho. maravilha. Então, pode pedir para a Roseli a mensagem final, Por mim, sim, eu já fiz minhas né? perguntas Então, todas. Roseli, né, primeiramente eu quero agradecer, né, a sua presença aqui com a gente, ter doado seu tempo para contar a sua história, que incentivou muitas pessoas aqui e ensinou também, né? E eu quero que você deixe uma mensagem final para quem está aí passando talvez pelas mesmas dificuldades que você. Eu não tinha um curso, não tenho um curso na cidade, mas só quero se for um curso presencial na minha cidade, esse curso online, talvez eu não vou conseguir, né? O que você tem para dizer para quem está querendo começar aí e está sem coragem? Então, eu tenho a agradecer, né, vocês também. E esses dias atrás eu vi lá no Instagram, né, acho que foi você que colocou, se, né, se eu encontrasse você, o que que diria? Aí eu falei assim, só daria um abraço e agradeceria, né, por ter te conhecido e aprendido, né, tudo que eu aprendi até hoje e continuo aprendendo, porque, assim, cada vez que, às vezes, eu ficava, assim, um pouco desanimada, né, porque pelas limitações, né, aí lá vinha mais uma semana e eu acompanhava, né, voltava de novo aquela vontade de continuar, né, então eu falo assim, para quem que, né, que tá, assim, nesse pensamento, né, será que eu vou conseguir? Consegue, né, com muita dedicação, muito esforço, vai atrás que consegue. Põe a Deus na frente, né, e dá tudo certo. Assim, com muito trabalho, muita dedicação, a gente consegue sim. Que ótimo, Que Roseli. maravilha, que maravilha. E muito obrigado, viu, Roseli, pela sua participação. Assim, a gente agradece muito por você ter doado seu tempo, tá? Poderia estar com a família, né? Mas, enfim, trouxe esse tempo aqui para falar com a gente fica muito feliz. E saiba que, assim, você motivou muita gente, tá? Assim como um dia você pode ter sido motivado por um papo de costureira, hoje foi sua vez de motivar alguma pessoa e, com certeza, daqui a um tempo você vai ter, às vezes, aí lá dentro da própria comunidade das alunas, vai ter essa interação com essa pessoa que entrou por causa de você e que vai se tornar uma costureira bem-sucedida também com a lingerie. Tá bom? Então, muito obrigado. E, assim, uma coisa que eu queria te falar é que, realmente, um dos motivos, né, Selma, da gente sempre fazer o papo de costureira aqui ao vivo é pelas alunas. Porque a gente sabe que as alunas precisam dessa motivação e isso ajuda elas a caminharem para ser uma costureira bem-sucedida. Né? Elas veem a história de outras pessoas, vão se motivando cada vez mais. Então, por isso que a gente sempre fica muito feliz em ter alunas aqui com a gente também, ter alunas da FCB aqui com a gente. Né? Então, assim, que bom que você, quando precisou, se motivou em um outro curso gratuito. A gente fica muito feliz. E, assim, sucesso na sua vida. Eu tenho certeza que você está crescendo e vai crescer cada dia mais. Tá bom? Assim, então, porque apesar, né, a gente ficar um ano no curso ali, né, para quem, né, não quer renovar, vai ficar um ano. Mas não é a mesma coisa o gravado, né? Então, cada vez que entra um ao vivo, né, então a gente poder estar ali acompanhando, vendo as novas histórias, e é muito bom, Que é maravilha. muito incentivador. Que Que maravilha. ótimo, Roseli. Muito obrigada mesmo pela sua Imagina, eu que agradeço. participação. Tá bom? Sucesso, né? Quero te encontrar numa Obrigada, outra oportunidade, ganhando bem mais ainda. se Deus quiser. E com carro zero. Amém. Que maravilha. Então, tchau, Roseli, Roseli. fica com Deus. Tchau. Precisando da gente, Amém. Com só Deus. falar com a gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Beijão. Tchau. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado deste papo, espero que vocês tenham gostado e aprendido com esta minha aluna de hoje. Se você aprendeu, vai colocar em prática também, assim como ela colocou, para que você se torne uma costureira bem-sucedida o mais rápido possível. Tchau, beijos e até mais!